à noite, e foi tão interessante que depois desse momento da madrugada, né, nós temos feito uma oração, 40 dias de oração durante a madrugada, através do Zoom, de 5 às 6 da manhã. É fácil? Não, não é fácil, é difícil. A gente bota o despertador e a gente levanta para poder estar ali se consagrando ao Senhor. E às vezes dá tempo de, assim que termina a oração, deitar uma horinha, mas nunca é a mesma coisa, né? Dá uma dor de cabeça, a gente parece que está assim, mas é uma consagração, então é com sacrifício mesmo, mas um sacrifício gostoso, né? Prazeroso, de entrega ao Senhor. Então, justamente depois de um momento desse de oração, estava orando sobre essa palavra, e eu não conseguia dormir, e o Senhor me deu cada texto que nós vamos ler aqui. E em Isaías 61, nós temos aquele texto em que o profeta, 700 anos antes, ele profetiza e ele fala sobre o ungido de Deus. Amém? E depois, em Lucas capítulo 4, nós vamos começar em Lucas capítulo 4. Depois, se você quiser ler Isaías 61, de 1 a 11, é toda a palavra ali que o profeta Isaías profere, falando tanto ali das bênçãos, como também do juízo, quando Jesus voltar, da vinda do Messias, da primeira vinda e da segunda vinda. E aqui em Lucas, nós vamos começar lendo a partir do verso 18, mas antes vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Vem falar conosco, vem nos edificar, Senhor. Em tudo dependemos de Ti, para tudo, Senhor. Me apresento aqui como um vaso em Tuas mãos e Te peço, fala, Senhor, fala aos corações. Traz, ó Deus, traz respostas, Senhor, para as vidas. Traz soluções, ó Deus, para situações. Ó Pai, Tu és soberano sobre nós, ó Deus. E aqui nos abrimos para Ti, para a Tua ministração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A partir do verso 18, então, diz assim... deixa eu falar o contexto, né? Jesus foi para Nazaré e ele entrou, então, numa sinagoga, num sábado, né? Como era o seu costume, e se levantou para ler. Então, ele abriu exatamente nesse texto, e no verso 11 ele começa a ler: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Então, nós sabemos que Jesus, naquele dia, ele tinha sido batizado, o Senhor já tinha ali mandado aquela pomba, aquela voz foi ouvida: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E o Senhor, então, lá naquela sinagoga, ele leu essa profecia e ele disse: hoje se cumpriu, hoje se cumpriu. E realmente é maravilhoso a gente saber que Jesus, ele já cumpriu tudo lá na cruz por nós. Amém? E ali, ele estabeleceu tantas coisas para as nossas vidas. E foi interessante, na hora que o Senhor me trouxe esse texto, e ele começou a ministrar, ele começou a falar, e ele me trouxe vários momentos da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, que a gente vê o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento das promessas de Deus para nós, mesmo antes
dele ter morrido na cruz por nós e depois dele ter morrido na cruz por nós. Mas eu queria que a gente pensasse o seguinte, que ele foi ungido para evangelizar os pobres. Há textos que falam assim, aos quebrantados. Há versões que falam aos quebrantados. Não é? Eu não sei como é que você se encontra hoje, eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor, Ele veio para proclamar as boas novas. Ele é a nossa boa nova, amém? Ele veio cumprir o prometido de Deus lá na cruz, para que nós tivéssemos uma nova vida, uma nova alegria, para que nós tivéssemos a remissão de tantas coisas, a remissão dos pecados, a remissão das dores, a remissão de muitas coisas. Em Efésios 1 diz assim, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? É em Cristo que nós temos todas as bênçãos. Toda a bênção espiritual é através de Cristo, não há outra forma. E ele então ali, ele começa o seu ministério terreno aqui, proclamando o dia aceitável do Senhor. O que é o dia aceitável do Senhor? O dia aceitável do Senhor era o ano do jubileu, né? Lá atrás no Velho Testamento, de 7 em 7 anos, havia o ano sabático, a terra tinha que descansar, os escravos eram liberados, e depois de 7 anos seguidos, 7 anos sabáticos, havia o ano do jubileu, onde havia a soltura dos escravos, onde havia o perdão das dívidas. Mas aqui Jesus está falando de um perdão diferente, o perdão das nossas dívidas, as dívidas que a gente devia para Deus, aquilo que já veio por gerações e gerações desde Adão, a dívida foi paga por Cristo. Então Jesus, ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor, ele veio proclamar a libertação das nossas vidas, amém? Então, logo aqui, no versículo 18, né, ele veio para evangelizar os pobres, veio para evangelizar os quebrantados, trazer esperança para os quebrantados. Ele enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Em Gálatas 5:1 fala assim, para a liberdade que Cristo nos libertou. No versículo 13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Jesus veio para nos libertar. Assim como aqueles escravos tinham a liberdade naquele ano do jubileu, né? Jesus veio para nos dar uma libertação definitiva nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Ele veio para nos libertar de tantas coisas. Ele veio, não é, na continuação do versículo, para a restauração da vista aos cegos. Em João 1:9 diz que a verdadeira luz que vence, que ele é a verdadeira luz que vence o mundo, que ilumina todo homem, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu sou a luz do mundo, quem me vir me segue e não andará em trevas. João 8:12. E aqui a gente pode pensar em 2 tipos de cegueira. A cegueira verdadeira, natural. Quantos cegos Jesus curou? Naquele tempo dele, de 3 anos que ele esteve na terra, quantos cegos Jesus curou? Mas eu queria também que a gente lembrasse da cegueira espiritual. Jesus é luz e ele nos abre os olhos. É tão interessante que antes de eu conhecer a Cristo e aceitá-lo como meu Salvador, eu não entendia a fé, eu não entendia a cruz. Aquilo tudo para mim era um mistério. Mas no dia em que eu disse, Jesus entra no meu coração, os meus olhos se abriram. Jesus trouxe luz. Então ele veio para trazer visão, uma nova visão para nós, amém?
no nome de Jesus. E ele veio para pôr em liberdade os oprimidos, endemoniados. Em quantos momentos nós ficamos opressos, oprimidos, nós ficamos abatidos, e o Senhor, ele veio para nos libertar. E como eu falei, né, isso tudo no verso 18, e no verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor, a libertação total, o ano do jubileu. Mas o que eu queria é que a gente aplicasse então agora nas histórias que o Senhor me fez lembrar. Porque a obra de Deus é completa, a obra do Senhor é completa. E a primeira história que eu lembrei da Bíblia foi a história de Jonas. Eu não sei se vocês assistiram aqui a pregação da Suzana. Ela pregou sobre Jonas e ela foi muito interessante, né? Depois vocês procurem no YouTube, em diversas pregações, lá na playlist, a pregação. Este é o sinal, é o nome da mensagem. Depois vocês procurem. E ela pesquisou, né? Ela pesquisou exatamente a profundidade lá das águas do mar, aonde ele foi jogado, porque todo mundo lembra que Jonas, ele tinha uma missão. Deus o mandou para Nínive, para pregoar as boas novas. Gente, nós estamos aqui na terra para pregoar as boas novas, amém? Então se liga, porque Deus tem uma missão para você, e é bom obedecer. Mas Jonas, ele estava irritado, por quê? Porque ele disse assim, meu Deus do céu, aquele povo lá não merece salvação, não merece perdão, eu vou lá, vou pregar e eles vão se converter, Deus vai perdoar. Ele estava indignado com aquilo, e às vezes a gente fica assim, não é verdade? A gente vai julgando todo mundo, vai condenando, bom, esse merece perdão, aquele não merece perdão, mas glória a Deus, que Deus não é assim. Deus olha a todos, o amor dele é infinito, amém? E ele ama a todos. A justiça vai ser feita lá na volta do Senhor, aí o negócio vai pegar, o juízo vai pegar. Mas o Senhor é um Senhor de misericórdia. E Jonas desobedeceu, pegou um navio para um lugar diferente. E aí todo mundo sabe que aquele navio foi sacudido pela tempestade, pelas ondas e tudo mais, e quando viram, era por causa dele, e ele disse, me joguem no mar, e ele foi jogado ao mar. Então, a Suzana disse que a profundidade ali, daquele local onde ele foi jogado, né, que eu não estudei isso não tenho nada anotado aqui, mas você vai escutar a mensagem da Suzana, e você vai achar interessante, que não havia condições dele sobreviver naquela profundidade, porque quando você é jogado no mar, e um tempo você ainda nada ali, mas com certeza, quando ele foi jogado, ele foi ao fundo, e naquela profundidade não há possibilidade de vida alguma, e com certeza ali ele esteve num estado de morte. Queria que você fosse comigo lá até o capítulo 2 do livro de Jonas, para a gente ler a oração do Jonas, porque eu queria que a gente pensasse em Jonas nesse sentido mesmo da desobediência, porque ele desobedeceu a Deus. Agora, ainda assim, Deus é um Deus de misericórdia, um Deus da segunda oportunidade. E ele, na oração dele, ele fala assim, vamos ler aqui, a partir do verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele vai descrevendo. Então eu disse, lançado
estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu ali a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Aleluia. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o vomitou a Jonas na terra, lá para onde ele deveria ter ido. Então, com certeza ele morreu. Ele morreu, não havia condições de estar vivo. Mas Deus já foi operando o milagre ali, porque um morto não ora, né? Um morto não ora. Mas Deus já começou a operar o milagre antes mesmo dele orar. E eu queria dizer para você que Deus opera o milagre na tua vida antes mesmo de você orar. Amém? E eu quero dizer a você que está me ouvindo, você que está ouvindo aqui pela live, você que está aqui presente, se você estiver relutando em obedecer a Deus, cuidado, é caminho de morte. Jonas não podia imaginar que aquela atitude dele iria levá-lo para a morte. Mas Deus o ama, Deus nos ama, e hoje Deus está te dando aqui a oportunidade, porque o Senhor, Ele foi ungido para trazer vida, amém? Ele foi ungido para trazer cura, vida, libertação, toda aquela lista que nós lemos, para trazer luz para a nossa vida. Então o primeiro texto que Deus me trouxe foi Jonas. E eu quero dizer para você, você viverá, se você está em desobediência, hoje é o dia do arrependimento. Esse é o dia do Senhor para arrependimento, para salvação, para nova oportunidade. Deus vai te levar para onde você não quis ir, mas Ele vai te dar a chance de ir. E vidas serão libertas, vidas serão salvas, vidas serão socorridas pelo Senhor. No nome de Jesus, aleluia. O outro texto que Deus me deu foi da viúva, o segundo livro de Reis, capítulo 4. Vamos lá rapidinho? Aleluia. Glórias a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Depois, se a Débora puder olhar se meu óculos está ali, porque eu não achei meu óculos, então estou sentindo falta. Vocês estão achando que eu estou lendo tudo na boa, né? É a misericórdia de Deus aqui. Então, segundo, o que aconteceu com aquela mulher, não é? Ah, meu amor, muito obrigada. O neto salvou a avó. Amém? Glória a Deus. No versículo 1, né? Eliseu capítulo 4. Bom, gente, olha bem a situação dessa mulher. É isso que eu queria que você pensasse nela, mas você pensasse que talvez você esteja numa situação dessa, não é? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Gente, ele temia o Senhor. Não está dizendo isso aqui? Ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Olha só, ele era servo do Senhor, ele temia o Senhor. Não quero saber, não interessa saber se aquela situação de falência, de penúria, de falta de recursos, ela não podia pagar os credores, foi dívida, havia dívida, ele deixou dívida. Das duas, uma, ou ele administrou mal, mesmo sendo um homem de Deus que temia o Senhor, ou ele administrou mal,
ou ele realmente foi vítima de alguma situação que o levou àquela situação. Mas não importa, importa que a mulher de Deus clamou pelo profeta. E todo mundo sabe que ele veio e ele perguntou o que ela tinha. E vocês lembram o que ela tinha? Ela tinha unção, ela tinha o óleo da unção. E ele então mandou elas ir na vizinhança buscar vasilhas, e os filhos foram buscar vasilhas, e ele ali junto com a família, dentro de casa ali, ele disse, coloque o óleo nas vasilhas, e ela, aquele pouquinho de óleo foi enchendo todas as vasilhas, todas as vasilhas, todas as vasilhas, até que terminou. Quando terminaram as vasilhas, então o óleo terminou de multiplicar, houve a multiplicação. Então no verso 7 diz assim, foi ela e fez saber ao homem de Deus. Sim, ela fez saber que haviam acabado as vasilhas. E ele disse para ela, vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Então, qual foi o grande milagre? Deus trouxe recursos para que toda a dívida fosse paga e para que ela vivesse o resto da vida. Foi ou não foi? Foi. Ela era uma mulher de Deus. Eu não sei se hoje aqui você está com problemas de dívidas, mas eu quero dizer para você o seguinte, que Deus é o Deus da provisão, é o Deus do milagre, é o Deus que veio para trazer esperança para o pobre, esperança para o quebrantado. Eu acho que mais quebrantado do que uma pessoa que está com dívida, é difícil, né? Dívida é muito difícil. Você pensar em comprar algo que você precisa para comer e você não tem. Eu vou dizer uma coisa, se apresente para Deus como aquela mulher se apresentou, com humildade, com humildade. Eu não sei se Deus vai perguntar o que você tem, mas certamente você tem alguma coisa, certamente você sabe fazer alguma coisa. Eu sei que Deus vai multiplicar isso na tua vida. Amém? No nome de Jesus, eu estou aqui hoje, Deus me falou, Jesus foi enviado para transformar nossas vidas, gente. Vamos receber a transformação da nossa vida. Amém? No nome de Jesus. Vivei do resto. O Senhor vai trazer recursos para que todas as dívidas sejam saldadas. Amém? Ele vai multiplicar aquilo que temos. Não sei. Ele vai mostrar. Escuta a voz de Deus. Amém? Escuta a voz de Deus. O terceiro texto que Deus me trouxe foi Ezequias, a afronta de Senaqueribe para Ezequias. Eu queria que você fosse comigo até Isaías. De Isaías 36 a 41, depois se você tiver tempo, você pode ler todo aquele texto, mas eu vou ler a oração de Ezequias quando ele apresenta a carta que ele recebeu. Gente, a Bíblia diz que ele já tinha pego todo o ouro que era da casa do Senhor. Todo o ouro do santuário, tudo que era consagrado a Deus já tinha sido entregue para os assírios. Ele tirou o ouro das orlas da veste dele, tudo. E os assírios não queriam mais ainda até, né? Queriam deixá-los debaixo do pé deles. Então vamos lá. Isaías 37. E ele desafia a Deus, ele coloca naquele assinte, fala que Deus, como se Deus não tivesse poder. É horrível, é horrível. E então Ezequias fala assim, olha a resposta de Ezequias. Tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a e então subiu à casa do Senhor. Estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo,
Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens de madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Amém, Jesus, amém. E depois você vai continuar lendo a história, e Deus deu a vitória para o povo. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero dar ênfase para o seguinte, eu quero que aqui você pense, nas afrontas da vida. Olha, o texto de Jonas, estado de morte. A viúva, escassez. Ezequias, afronta da vida. Eu não sei se você foi afrontado no seu trabalho, se você foi afrontado nas relações comerciais, você tem o seu negócio, você cumpriu toda a tua parte, você fez tudo o que era para fazer e você foi afrontado. Gente, nós temos que viver a nossa vida em nome do Senhor. Amém? Nós precisamos fazer as coisas da nossa vida como para Deus, da maneira transparente, da maneira lícita, da maneira correta. Então, se você hoje está aqui, se você está ouvindo essa palavra, e você tem feito tudo corretamente diante dos homens, em qualquer esfera que seja, mas você foi afrontado, nós vamos hoje aqui entregar diante de Deus essa afronta. Amém? Não vamos colocar pessoas, vamos colocar afronta diante de Deus. Que possam ver que o nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus que está nos garantindo, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos conduz. Mas nós precisamos ser pessoas o quê? Corretas, precisamos cumprir a nossa parte do trato. Se você não cumpre a sua parte, se você não tem cumprido, aí primeiro você tem que se arrepender. Você vai fazer um caminho mais comprido. Primeiro você tem que buscar arrependimento. Mas se você tem feito tudo conforme a palavra de Deus, você tem sido correto em todas as coisas, você tem feito tudo que tem sido requerido de você, mas ainda assim você foi afrontado. O Senhor, nós vamos hoje apresentar ao Senhor todas essas afrontas, amém? No nome de Jesus, aleluia. O outro texto, assim, poderia pegar qualquer texto, gente, mas esse texto foi como flashes, Deus foi me dando cada um deles, amém? Então, a viúva de Naim, vamos lá até Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, a gente pode ler até esse texto aqui que é curtinho. Verso 11, Lucas 7, verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe.
Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém? Não precisa nem explicar nada aqui, né? O texto é claro. E eu queria que a gente pensasse nesse texto como graça imerecida. Graça imerecida. Aquela mulher, ela nem pediu. Jesus olhou e se compadeceu. Amém? E é assim que Ele faz conosco. Ele nos olha e Ele se compadece de nós. Mesmo sem a gente merecer. Mesmo sem a gente merecer. E o último texto, a multiplicação dos pães, em João capítulo 6, a gente poderia pegar os textos paralelos, mas vamos pegar em João. João capítulo 6. Amém. Vamos ler, né? A partir do verso 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. E disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Deus é o Deus da provisão. Aí aqui a gente podia pensar em tanta coisa nesse texto, mas eu queria mais uma vez que a gente pensasse no olhar de Jesus. Ele podia despedir aquela multidão e pronto, mas ele ficou preocupado. Como é que eles vão pelo caminho? Será que eles vão aguentar o caminho? Né? Quantas vezes a gente lava as mãos por tão pouco, ou menos do que isso? Mas Jesus, ele é perfeito, e ele olhou e ele disse assim: não, nós temos que dar de comer a essa multidão. E a gente podia pensar, né, no oferecimento daquele rapaz, a gente podia pensar em muita coisa, mas o que eu quero que a gente pense aqui é na provisão de Deus. É que Deus, Ele é o provedor das nossas vidas. Amém? Então eu queria retornar lá para o texto inicial e a gente pensar em todos esses exemplos, em todas essas situações diferentes, a situação em que o Senhor, Ele trouxe resposta para tudo. Ele trouxe vida para o estado de morte, Ele trouxe abundância no momento de escassez, Ele trouxe a vitória sobre a afronta, amém? Ele trouxe misericórdia e amor,
no momento de uma imerecida graça, né? E ele trouxe provisão no momento em que não havia como, não havia dinheiro suficiente para comprar nada. Não havia condições, se houvesse dinheiro, não havia condições de ir a algum lugar para comprar. Gente, tudo isso aqui é impossível, né? Não? Todas essas situações são situações impossíveis. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele veio para nos atender, Ele veio para nos socorrer. E eu queria que a gente orasse nessa noite. Eu queria que a gente se lembrasse que o nosso Deus, Ele mandou Jesus, o nosso Messias, que foi separado para vir ao mundo, para nos trazer esperança, para nos trazer paz, para nos trazer alegria, para nos trazer reconciliação com Deus, para nos reconciliar entre nós. Ele trouxe para que toda afronta feita sobre a nossa vida caia por terra. Toda dívida foi paga, amém? Toda dívida foi paga por Cristo lá na cruz. A dívida que era contra nós foi paga. Então, é nesse contexto, querido, que nós estamos. E eu quero aqui, em primeiro lugar, falar com você. Se você nunca na sua vida, você se entregou para Jesus, eu queria que hoje você abrisse a porta do teu coração, mesmo que você não entenda, mesmo que você diga como eu dizia, Jesus está em todos os corações. Não, Jesus só entra no coração que se abre para Ele, porque Ele nos respeita, Ele não invade lugar nenhum, amém? Ele espera, Ele está na porta do nosso coração batendo. Então, que você hoje, você nunca fez essa oração, que você possa fazer essa oração, e nós vamos aqui agora orar por você, dizendo para você que esse é o ano do jubileu na sua vida, é o ano aceitável diante de Deus. Toda dívida caiu, todo escravo foi liberto. Jesus comprou a libertação de todos, e Ele quer que você receba essa libertação hoje, e você só pode receber se você aceitar, se você crer. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós não sabemos, ó Deus, não conhecemos as pessoas que estão ouvindo essa palavra, mas Tu conheces a cada um, e Tu te compadeces, ó Deus. Tu queres trazer, Senhor, paz a todos os corações. Tu queres trazer alívio, Senhor, a todos que estão sofrendo. Tu queres, ó Deus, trazer respostas a todos que estão inquirindo. Ó Deus, nós aqui abrimos o coração para Ti, que você fale. Eu abro o meu coração para Ti, Jesus. Eu abro o meu coração para Ti. Eu quero experimentar, Jesus, uma vida contigo. Eu estou cansado de uma vida longe de Ti. Eu quero caminhar contigo. Vem, Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Traz paz, Senhor, traz reconciliação, traz perdão. Ó Deus, em Teu nome eu abro o meu coração. Entra, Jesus, entra, eu te chamo agora, no nome de Jesus, amém, amém. Se você fez essa oração e você quiser continuar nessa caminhada com Jesus, que você nos mande no chat, ou então que você com calma depois, você escute o culto de novo lá no YouTube, escreva ali no chat do YouTube, deixa o seu contato, nós vamos entrar em contato com você, nós queremos ajudá-los nessa nova caminhada com Cristo, amém? No nome de Jesus. Mas você, como eu quero aqui me apresentar a Deus,
Há alguns tópicos aqui que eu quero pedir que o Senhor faça na minha vida também. Amém? Se você está vivendo um estado de morte, você conheceu ao Senhor, você ama o Senhor, você tem um chamado de Deus, mas você desobedeceu. Ele quer, nessa noite, tirar você desse estado. Ele quer te vivificar. Ele quer abençoar a sua vida. Se você está num momento como daquela viúva, um momento terrível, que é como se os credores fossem chegar na tua porta. Há pessoas que tiram a vida, gente, isso é sério. Há pessoas que se matam por causa de dívida. Isso é muito sério. Mas Deus tem alguma solução, Ele vai dar. Amém? Ele vai trazer. Se você recebeu no teu caminhar alguma afronta, a vida te afrontou através de pessoas, apresente para Deus hoje: Senhor, olha aqui a afronta que eu recebi. Eu tenho vivido corretamente, eu tenho cumprido tudo, Jesus. Eu tenho feito, mas eu apresento afronta para Ti, não com coração vingativo, não com coração magoado, não com coração, porque esses sentimentos abrem porta para pecados. Então, se você tem sentimentos no seu coração, porque você passou por essas afrontas, você tem feito tudo direito e você tem sido injustiçado. Então, nesse momento, entregue no altar a sua indignação, a sua mágoa. Entregue no altar de Deus. Aleluia, aleluia. Se você teve uma grande perda na sua vida, uma grande perda, e pode ser em qualquer área, uma grande perda na sua vida, o Senhor, clame pela graça imerecida do Senhor. Amém? Ele vai te restituir. Ele vai te restituir. O Senhor vai fazer o milagre que você precisa. Não sei o que você precisa de Deus. Eu poderia até acrescentar aqui a Ana, né? Que pediu a Deus aquele filho. Mas o Senhor não me mostrou a Ana. O Senhor me mostrou esses textos. E a multiplicação dos pães, a provisão. O que você precisa? O que você precisa para você continuar na sua caminhada? Amém? Se você precisa do toque de Deus na tua vida, fique de pé, receba. Se você precisa da bênção desse Messias que veio, esse Messias que veio, amém? Coloca para mim, por favor, Ingrid, o texto lá de Lucas 4, a partir do verso 18. Aleluia. Jesus disse que naquele dia se cumpriu a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me ungiu para trazer boas novas aos quebrantados. Você está quebrantado, o Senhor está trazendo boas novas, Ele tem boas notícias para você, para proclamar libertação aos cativos. Há algo que está te algemando, te prendendo. O Senhor hoje aqui, Ele vai te libertar, para trazer vista aos cegos. Será que você perdeu a visão que Deus te deu para a tua vida, para você caminhar? O Senhor, nesta noite, Ele vai restituir a tua visão.
Amém, no nome de Jesus. E para pôr em liberdade os oprimidos. Ó Deus, ó Pai, em teu nome, Senhor. Pense na tua vida, em cada uma dessas histórias, em cada um desses testemunhos. Enquanto os músicos cantam, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixa o Espírito Santo te tocar, se deixe quebrantar. O Senhor veio trazer boas novas aos quebrantados. Não fique endurecido. A grande estratégia do inimigo é que nós nos endureçamos e que a gente perca as bênçãos de Deus. Deixa o Senhor te tocar. No nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.